Inicia-se agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos. Ô João, está um pouco alto o som aí, por gentileza, operador do som. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aí pelas mídias disponíveis por essa Casa de Leis, aos nobres vereadores. Vou chamar pelo nome: vereador Antônio Carlos, vereador Dalmi, vereador Coquinho, vereador Eduardo, vereador Ricardo Casagrande, presente nessa sessão. Aqueles que nos acompanham aí pela 104,9, boa noite, plenário também. Meu primo Valdir, candidato a vereador pelo PL, possivelmente em 2021 estará ocupando aqui a minha cadeira. Seu Neném também candidato. O outro senhor que eu sempre esqueço o nome dele. Boa noite, e eu peço aí ao secretário da mesa que verifique se acorda regimental. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, vereadores presentes em plenário, para o início dessa sessão ordinária: Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Rodrigo Batista Gonçalves, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande e Valdeci Ferreira Lima, senhor presidente. E havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Peço ao vereador Eduardo Vasconcelos que proceda com a leitura bíblica. Senhor presidente, todos os nossos ouvintes, nobres vereadores, uma boa noite a todos. 1 João, capítulo 1, versículo de 5 em diante. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém. Dando aí prosseguimento, eu peço aí ao secretário que proceda com a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Peço que a suspensão da leitura da ata, que os vereadores interessados peçam a cópia na secretaria. Colocar em discussão, pedido do vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Em relação à ata, ninguém quer discutir, coloca em votação. Votação, neste caso, é simbólica. Coloco aí em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o pedido do vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Dando aí agora sequência, eu peço aí ao secretário vereador Ricardo que proceda com a leitura das indicações que deram entrada nessa Casa de Leis. Apenas uma indicação, senhor presidente, a de número 292, de autoria do vereador Alberto dos Santos Júnior, que pede itens para o Cefis. É a única indicação desta sessão. Bom, a indicação será encaminhada ao prefeito municipal para as devidas providências. E agora nós vamos passar já para o tema livre com um único vereador inscrito, o vereador Dalmi Guedes Júnior. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos ouvem pela rádio comunitária, Facebook da Câmara, público aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna essa noite são dois assuntos. Um deles
é uma indicação que eu fiz no ano de 2019, para ser mais exato, a indicação no 211 de 2019, de 12 de setembro de 2019, a qual eu reforcei, solicitando ela novamente no dia 9/1 de 2020, com a indicação número 44/2020. O que eu peço nessa indicação, senhor presidente? Que a prefeitura faça a sinalização através de tinta de marcação de solo numa canaleta que existe ali no cruzamento entre a rua 7 de setembro e a avenida 15 de novembro. É uma canaleta que, se eu não estiver enganado, ela existe ali para escoar água, é necessário que exista aquela canaleta ali, só que é um local onde constantemente os carros passam por ali, como é difícil de visualizar essa canaleta, a pessoa vê ela muito em cima, acaba batendo no fundo do carro, acaba estragando o carro, amortecedor, lataria, enfim. A pessoa que me pediu ano passado já tinha ocorrido um acidente com ela ali, né? Tinha dado um problema no amortecedor do carro por conta da batida, ele me solicitou, eu fiz. Depois disso, eu fiquei sabendo que mais pessoas também continuam tendo problema, e mais recentemente um amigo meu também me ligou, falou: Adamir, eu lembro daquela indicação sua, eu acabei batendo ali também, rapaz. Poderia pedir novamente para poder sinalizar aquilo lá, né? E o que eu não consigo entender, vereador Coquim, é que aquela canaleta deve ter 8 metros, mais ou menos, dos dois lados, né, vai dar 16 metros por 40 ou 50 centímetros. Creio eu, que um funcionário da prefeitura não leva um dia ali para pintar. Então é uma coisa simples, uma coisa que já poderia ter sido feita há muito tempo, só que, como na maioria das indicações, como é o vereador Dalmi que está pedindo, as coisas não andam, as coisas não saem do papel, como se eu fosse quem estaria passando ali e sendo prejudicado. São os munícipes que votaram em você, prefeito. Inclusive, esse amigo meu que falou comigo, que bateu lá, votou em você na última eleição. É para os munícipes que estão tendo problema, não é o Dalmi. Vamos pintar aquilo lá, vamos deixar demarcado para as pessoas conseguirem visualizar. Uma coisa tão simples, lá no Jardim Aeroporto, entre a 7 de setembro e a 15 de novembro. Aquela canaleta ali. Então, mais uma vez eu venho aqui pedir para que se faça a marcação no solo. É simples, evita acidente. O segundo assunto, que eu considero um pouco mais delicado e também mais grave, o munícipe fez uma publicação de sábado para domingo, né? No domingo que eu vi a publicação, ele acabou me marcando lá, entre outras pessoas, marcou você também, o vereador Eduardo, que eu vi lá, solicitando providências em relação à aglomeração de pessoas naquele balão que fica ali a Color Tintas, fica os estabelecimentos ali perto daquela lanchonete na esquina. Segundo o relato, vários carros estão parando ali, estão descendo as mesas, estão sentando com caixas de isopor para tomar cerveja, refrigerante, enfim, todas juntas, todas se abraçando, todas se confraternizando, sem máscara. E o número de casos na nossa cidade só aumentando, e os óbitos também, infelizmente, só aumentando. E aí eu não consigo entender uma fiscalização que foi tão presente no começo,
quando nossa cidade ainda não tinha os casos, ainda não tinha falecido ninguém, não existe nessa época. Hoje, outra pessoa me ligou e falou: Dalmi, a mesma coisa aconteceu ontem à noite, por volta das 9h30, que foi o horário que a pessoa passou por ali. Lotado de carro, mesas, cadeiras, e, pelo menos foi isso que a pessoa me passou, quase 100% das pessoas, todas sem máscaras. Todas sem máscaras. E aí, a pessoa se resguarda na casa dela, vai ao mercado, né? Vai em algum outro local, tenta manter a distância, tenta cuidar da família. Infelizmente, outras pessoas não têm essa preocupação, talvez não, por não ter a idade, né? Não ser idoso, não tem esses problemas relacionados à Covid, não tem esse cuidado que outras pessoas têm, se infecta e acaba passando para as pessoas. Então, eu queria solicitar à nossa prefeitura que ela efetivamente fiscalizasse, principalmente esses locais, nos finais de semana. Eu não posso dizer a quantidade de pessoas que tinham, mas, segundo o relato, eram vários carros. Eu fiz esse questionamento algumas semanas atrás do doutor Emanuel, uma coisa que eu não consegui entender, por que a gente, quando não tinha praticamente nenhum caso na cidade, estávamos tranquilos, a laranja, né, a cor lá agora, que está aumentando amarelo. Por que isso? Então, se o problema da fiscalização for as pessoas ficarem chateadas, as pessoas ficarem magoadas, e se tiverem com medo de perder o voto, não tem problema. Quem for fiscalizar pode falar, foi o vereador Dalmi que fez a denúncia na tribuna da Câmara. Prefiro, Coquinho, perder o meu voto, prefiro não ser eleito, do que ver pessoas morrendo pela minha omissão. Que a prefeitura tome providência em relação a isso. É isso, presidente. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Sabe falar como líder, mas vou falar 1 minuto. Alberto Santos Júnior. Pode ser até daqui mesmo. Essa questão das cores aí, não é uma decisão, uma determinação do prefeito. Isso daí é determinado pelo governo do estado. E o prefeito tem aí seguido o decreto do governador à risca, né? Então, só para informar que essa situação da cor, de estar amarelo aí, é o governo do estado que... Exatamente, nossa regional é de Araçatuba, então Araçatuba que determina aí, não é o prefeito Otávio Gomes, só isso. Pela ordem, presidente. Vou falar como líder muito rápido também. Com a palavra, vereador Dalmi Guedes. Deixar claro para as pessoas que existe um ordenamento jurídico no nosso país e as leis, elas seguem uma lógica. Uma lei estadual, ela não pode ferir uma lei federal, e uma lei municipal não pode ferir uma lei estadual e muito menos federal. Então, toda vez que o Estado determina, vamos colocar aqui como exemplo, que se feche comércio, que se mantenha a distância, alguma coisa, o município não pode ir contra. Ele não pode ir contra o que o Estado determinou. Agora, o município pode fazer regras mais rigorosas do que o Estado está determinando. Isso cabe a qualquer prefeitura. Qualquer prefeitura pode. Tá? Então, não estou falando que é para fechar comércio, não estou falando que é fazer isso nem aquilo. Cada um sabe o que deve fazer ou deixar de fazer. Mesmo porque nossos comerciantes já sofreram muito, né? Quando não precisava, se fechou,
e aí o prefeito está com a razão de seguir a determinação, porque foi uma determinação do Estado, ele não poderia ir contra, mas fechou na hora errada, e agora que estamos aumentando a nossa região, está tudo liberado. É coisas que não se dá para entender. Mas, em relação a ser mais enérgico e fazer regras no município, o prefeito está completamente autorizado, desde que ele não vá contra a lei estadual. Ele não pode ser mais brando do que a lei estadual permite. É essa que é a vedação. Vou ficar bem claro, presidente, é isso. Posso falar, senhor presidente? Com a palavra, falar não, só... Antônio Carlos. Não, nós não fizemos isso na sessão passada. Não sei se o doutor Emanuel não podia dar um relato. Fica bem, né? Como o senhor está lá no meio do furacão, né? E não tem muita coisa hoje na sessão, então eu acho que até para estar informando a gente e os munícipes que estão nos assistindo aí, como é que está o panorama hoje a nível de hospital, né? E Ilha. Bom, boa noite, senhor presidente, Toninho. Então, essa parte, desculpa que o Dalmi estava falando aqui, da cor laranja, na verdade, Dalmi, a gente segue pela regional de Araçatuba, né? As normas são de lá. Então, o governo do estado determina e cada seccional ele acaba liberando. E, na verdade, existe uma recomendação para a gente usar máscara, ter o distanciamento de cadeiras, mas houve uma liberação, de certa forma, pelo próprio governo do estado e na nossa regional, de que você tivesse maior liberdade. Então, se você for hoje no shopping Rio Preto, tá? Então, o que pede? Para que se use máscara e álcool em gel, tudo. Só que não é uma proibição ou de sair, ou uma recomendação que você vai ser multado se não usar. É um alerta para que as pessoas tomem cuidado e não ter mais aquele rigor por causa do fato da gente estar realmente nessa faixa laranja aí. Dizer que os casos não estão aumentando é mentira, estão aumentando os casos aí. Eu acredito que hoje nós vamos estar, os que foram testados, né, dentro dos testes, na faixa de 300. Tem muitos que são assintomáticos, que não foram testados, então não tem... A gente faz, como eu falei uma vez aqui, até depois deturparam a minha fala, tal, mas a gente faz uma conta de 5 vezes a quantidade de notificações que a gente tem. A gente tem que fazer 5 vezes, tem um estudo que fala até em 6, né? A quantidade de notificados que você tem, porque a gente tem 80% de assintomático. Então, eu acredito que é um número grande aí. E perto da cidade da região, seja pelo teste ou não, mas perto do que a gente vê, a nossa cidade ainda está mais contida do que as cidades da região, até pelo número de óbitos, né? O nosso número de óbitos ele está bem menor do que as cidades vizinhas aqui. Se a gente não pegar pelos testes, falar não foi testado como foi testado lá, mas se a gente pegar pelo óbito da cidade, o nosso é menor. Então, mas nós estamos lá no hospital, a gente está hoje com, na ala a gente tem 5 pacientes internados, na ala de Covid, e a gente está ali na UTI também, hoje acredito que com 6 pacientes internados, né? Entubados a gente está com 4. Da ilha a gente tem uma paciente, mas de fora a gente tem de Andradina, tem de Auriflama, tem de Guaraçaí. Então, assim, é um pouco... Nova Andradina também tem. É um pouco complicado, né? E a gente vê que as evoluções, elas são bem ruins, né? Então, a gente tem casos que estão aparecendo agora. O meu celular, talvez por a gente ter essa... todo dia a gente vê um caso novo, a pessoa recorrendo com sintomas, e a gente orienta para que vá no pronto-socorro, porque lá a gente tem as orientações que necessita ou no PSF local, para poder receber isso aí. Mas é uma crescente, eu acho que agora que está chegando aqui, né, no nosso município, está sendo feito as recomendações, a gente tem que estar direto com máscara, tem que estar direto aí com álcool gel. Infelizmente,
a proibição que existia antes não existe hoje porque a gente está nessa faixa laranja aí. Então, tem uma liberação. Mas é o que eu falo, né? A gente só vai conseguir ter... Na amarela, desculpa. A gente só vai conseguir ter uma liberação total, uma tranquilidade quando tiver a vacina. E isso daí está sendo testado. Vamos ver se a gente consegue, depois disso, ter uma liberação de tudo. Né? Mas seria isso daí, Toninho. Infelizmente... Então, senhor, é que a gente vem na sessão, o senhor dá esse relato, e a gente pega o boletim da prefeitura, estou pegando aqui agora, ó, aguardando o resultado, tá aqui, internado na enfermaria de Ilha Solteira, 1. Internado na UTI de Ilha Solteira, 1. Percebe? Então, assim, eu não consigo entender. Toda vez que a gente vem aqui, você fala, ó, tá lotado, tá lotado. Não, é assim, ó, então... internado, eu vou abrir aqui e te falar. É assim, internado na enfermaria, morador de Ilha Solteira. A gente tem 1. Mas se você pegar embaixo ali, você vai ver, internado na enfermaria de Ilha Solteira. 2 moradores de Andradina. E agora à tarde teve uma nova internação. Que eu acho que é Guaraçaí. Aí se você pega lá, ó, na UTI. Na UTI está lá, internados na UTI de Ilha Solteira, que nem eu falei, tem uma só. Entendi. Aí se você pega embaixo, internado na UTI, você vê que tem mais 4. E teve uma entrada agora também, então seriam 6, entendeu? Mas eu acho, doutor, que você podia colocar em cima, aí embaixo, coloca que é 1 de Ilha Solteira. Até para assustar o povo, né? Porque você olha aqui, ó, porque geralmente ninguém lê embaixo, né? Porque então, eles separaram os de ilha, né, com os pacientes. Não, eu acho ótimo separar, mas eu poderia colocar aqui, ó, internado na enfermaria de Ilha Solteira. Põe lá 5, porque está internado 5. Só embaixo, Ilha Solteira, só 1. Até para o pessoal ver que o hospital está lotado, para tomar cuidado, entendeu? Até como prevenção. Porque quase ninguém vê embaixo, só vê o mapa em cima, né? E então não está errado aqui. Eu só estou dizendo como sugestão mais para o pessoal ficar mais preocupado. Falar, gente, ó, o nosso hospital está com 60%, com 70%, entendeu? Na verdade está com 70%. Então, 70%. Então, talvez isso assuste e o povo começa a se preocupar um pouco mais, né? Então, mas agora que eu estou vendo embaixo, de fato, só que em letras bem menores, aqui em cima está em vermelho, com destaque, né? Então, internado na enfermaria de Ilha Solteira, se for 5, é 5. Né? Aí, 1 de Ilha Solteira e 4 de fora. Eu acho que a informação ficaria melhor assim, entendeu? Acho que pode fazer essa sugestão aí. Eu queria aqui aproveitar que você falou isso aí, Toninho, lembrar aqui, nós estamos com uma pessoa só de Ilha Solteira na UTI. E essa pessoa é uma funcionária do hospital. E ela está entubada, está muito mal. Ela fez aniversário ontem. E, assim, nós estamos sofrendo muito. Era uma pessoa da pediatria, uma pessoa muito querida. O pessoal está sofrendo demais aí. E a gente está numa torcida muito grande para que ela se restabeleça. Nós estamos, assim, vivendo ali momentos muito ruins, né? Nessa perspectiva em relação a ela. Então, ontem foi o aniversário dela. A gente teve muita mensagem aí de comoção, é uma situação bem complicada e a gente sofre muito. Eu, infelizmente, ontem perdi um amigo em Rio Preto e hoje eu perdi outro. Infelizmente, é uma doença que a gente fica assim, né? O amigo de ontem não tinha comorbidade nenhuma, tinha 54 anos, era médico, infelizmente faleceu, e o de hoje era uma pessoa saudável, tinha feito bariátrica, e infelizmente também faleceu. Então, é uma doença que a gente não conhece tudo dela. E é uma doença traiçoeira aí, né? Então, a gente faz o melhor, faz o que está no protocolo, mas serve para um e para o outro não funciona. Então, a gente quer deixar aqui, e pedir realmente que a cidade faça oração aí para a gente conseguir que ela se saia bem. É uma pessoa muito querida, muito boa, muito boazinha. E todo o hospital está sofrendo. E a gente quer que ela realmente se restabeleça o mais rápido possível. Doutor, por gentileza, essa questão da alta temperatura tem alguma coisa a ver ou não tem nada? Diz
que mata o vírus? Essa questão da alta temperatura é assim, a hora que a gente fala, a gente libera gotículas e é o que vai ajudar na transmissão. Quando o vírus você libera, ele cai no chão, a temperatura está mais... tem um aumento de temperatura, eles falam que o vírus ele vive menos tempo na temperatura maior. Então isso seria uma coisa favorável. Só que também eles viram, no começo eles falavam que quando a gente fala, já caía a saliva e o vírus já caía. Hoje a gente já sabe que não é assim. Quando você fala, uma parte ele fica um bom tempo na superfície depois que cai. Entende? Então, mas realmente o calor ajuda a matar o vírus mais rápido. Mais uma vez que entrou no organismo, tanto calor quanto frio, mesma coisa, né? Depois que entrou no organismo, tanto faz. Bom, em resumo, todos têm que contribuir, né? Todos têm que fazer a sua parte. Não adianta os profissionais da saúde, o governo, as autoridades responsáveis aí por conduzir essa situação tão crítica se a população não contribuir. Eu vi o vereador Dalmir usando a tribuna e falando dessa, vamos dizer assim, manifestação, esse ajuntamento de pessoas em ambiente, embora seja um ambiente aberto, mas muito próximo e aglomerado um do outro. É complicado, dissemina, isso é fato, não tem o que contestar, e pessoas e mais pessoas são contaminadas e o resultado, infelizmente, não é aquilo que nós esperamos, né? O resultado, muitas das vezes, é o óbito. Gente, na segunda-feira é feriado, né? A próxima sessão será realizada na terça-feira, então, na terça-feira. E não havendo aí mais nada a tratar, em nome de Deus, agradecendo a presença aí mais uma vez do meu primo, Valdir do Mototáxi. Faz uma propaganda aqui gratuita. O Valdir do Mototáxi, meu primo, muito obrigado. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu estou vendo você vir aqui no plenário. Você tem que vir mais vezes para acompanhar aí, Valdir, e vendo como, não sei se você já conhece pela sessão virtual, né? Para ir pegando aí o jeito da coisa. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.